Graça e paz, queridos. Aqui quem vos fala é a missionária Dani e hoje eu trago o terceiro episódio do tema frustrações. Quem nunca foi frustrado? Quem nunca criou uma expectativa sobre algo ou sobre alguém e se decepcionou? Eu trouxe hoje uma palavra baseada no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 33, que diz assim: Pedro, porém, respondeu: Estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. E Jesus respondeu: Eu te digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Aqui a gente já enxerga um cenário diferente. Aqui a gente já enxerga um Pedro achando que já está pronto ao ponto de fazer uma promessa a Jesus. Aí eu já coloco aqui algo para você fazer uma reflexão. Quantas vezes você fez promessas e não cumpriu? Quantas vezes você prometeu algo para alguém e não concluiu aquilo que você prometeu? Não executou aquilo que você disse que faria? Pedro estava prometendo algo que ele não tinha capacidade para fazer. Nunca prometa algo que você não vai cumprir. Nunca faça promessas que você sabe que você não vai fazer. E naquele momento, Jesus conhecendo Pedro, Pedro, eu te digo que antes que o galo cante hoje 3 vezes, você me negará. E eu pergunto a você, vale a pena? Vale a pena você liberar uma palavra, uma promessa sobre alguém, tendo a certeza de que você não tem capacidade de executar? O que isso gera no outro? Será que você prometer algo e não cumprir gera frustração no outro? Eu não estou aqui dizendo que gerou frustração em Jesus, porque Jesus conhecia Pedro. Jesus sabia tudo que estava por vir. Aí a Bíblia vai dizer que exatamente como Jesus falou, aconteceu. Pedro negou Jesus. Não é esse? Não é esse que andava com Jesus? Não é esse que se veste semelhante a ele? E ele disse, não sou eu não conheço. Por 3 vezes, Pedro nega Jesus. E nós? Será que nós também temos negado Jesus? De que maneira podemos negá-lo? Com atitudes? Com palavras? Ou talvez por omissão? Precisamos ter convicção de quem somos em Cristo Jesus. Quem somos? Somos filhos de Deus? Existe uma promessa sobre as nossas vidas? Existe um propósito determinado? Talvez naquele momento que Pedro negou Jesus, a ficha dele caiu. E ele lembrou da palavra que Jesus disse, que ele o negaria por 3 vezes. E a Bíblia diz que Pedro chorou amargamente. O que esse choro de Pedro representou? Arrependimento? Porque é necessário se arrepender. Todas as vezes que a gente toma uma atitude, age de uma forma que não é louvável, que não é agradável aos olhos do Senhor, é necessário nos arrepender. Mas o que precisamos entender é que o arrependimento, ele gera transformação, mudança de vida. Não dá para se arrepender e permanecer no mesmo cenário, sendo omisso, pecando em palavras, negando. Aí a Bíblia vai dizer que Pedro,
após todo esse processo de negar, de Jesus ser preso, de Jesus ser crucificado, morto, sepultado, Pedro decide voltar a pescar. No capítulo 21 do livro de João, depois você medite nessa palavra, você vai ver que está escrito que Pedro decidiu pescar. E ele disse, eu vou pescar. E os outros discípulos que estavam junto com ele disse, nós também vamos com você. Pedro tinha um espírito de liderança muito grande. E eles foram pescar. A Bíblia diz que eles passaram a noite inteira e não pegaram absolutamente nada. A Bíblia diz que ao amanhecer, Jesus estava na praia, no mesmo cenário que os discípulos estavam, com as redes vazias novamente. Porque pessoas frustradas, a maioria delas decidem fugir do propósito ou do cenário que lhe trouxe dor. Muitas e muitas vezes as pessoas se anulam porque se sente impotente, fracassado, não tem motivação, a autoestima fica baixa. Tem pessoas que têm medo de tentar novamente, né? De arriscar. Tem pessoas que não querem mais projetar sonhos porque foi frustrada em algum momento. E aí vive uma paralisia. Aí a Bíblia vai dizer que Pedro, ele voltou para um cenário onde Deus não havia mandado. Porque conforme vocês escutaram no primeiro episódio, Jesus retira Pedro e diz, Pedro, hoje você deixa de pescar peixes para pescar almas, homens. E depois do processo de frustração, de arrependimento, Pedro volta para um cenário ao qual Deus não havia mandado. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus aparece logo pela manhã. Mas os discípulos não o reconheceram. E Jesus grita lá da areia porque os discípulos estavam no barco. E Jesus pergunta, filhos, vocês têm algo aí para comer? Jesus sabia, porque Ele sabe todas as coisas. Ele conhece os nossos pensamentos antes mesmo que a palavra saia da nossa boca. Ele é a própria sabedoria, Ele é divino. Ele sabia que os discípulos estavam ali tentando pescar a noite toda. Ele sabia que Pedro estava frustrado porque prometeu algo e não cumpriu. Ele sabia que naquele momento, naquele cenário, Pedro estava renunciando o chamado, o propósito. É dessa maneira. Nas nossas vidas também é dessa forma. Quando alguém nos machuca, quando alguém calunia, quando alguém nos frustra, queremos nos esconder, nos anular, desistir de tudo, renunciar de tudo. Mas por quê? Por que não decidir recomeçar? Por que não decidir se posicionar? Ir em direção e em busca do milagre, de vitória, de coisas novas? Porque sempre a melhor escolha é permanecer num cenário de escassez, de solidão, sozinho. Porque a melhor escolha sempre é desistir de tudo. Por quê? Será que é mais fácil desistir de tudo do que recomeçar? Será que é mais fácil viver uma vida se anulando do que voltar a sonhar novamente? Quando Jesus chega, o cenário tem que mudar. A Bíblia vai dizer
que quando Jesus perguntou: Filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam: Não. E Jesus disse: Lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Jesus estava mostrando a direção. Jesus estava dizendo assim: Olha, queridos, eu sei que vocês estão com as emoções afloradas. Eu sei que talvez vocês não estejam entendendo o processo. Pedro, eu sei, Pedro, do que você está sentindo, mas o caminho não é esse. A direção não é essa. A direção é aquela. Lança para o outro lado. Lança no lado direito e vocês encontrarão. Todas as vezes que tentarmos agir pela força do braço, da nossa forma, da nossa maneira, sem recorrer ao Senhor, tenha convicção que você pode se frustrar, que as redes podem voltar vazias. Tenha convicção que você precisa chamar Jesus para o barco, que você precisa chamar Jesus para a tua vida, para o teu lar, para a tua família. Porque quando Jesus ele entra, meu Deus, a história muda. Quando Jesus ele chega, todo cenário de escassez cai por terra. Todo cenário de angústia, de desespero, de frustração. Porque Ele é o nosso alívio, Ele é o nosso sustento, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Qual é a receita para a cura dessas frustrações? A receita é Jesus. A receita é você deixar Jesus entrar no teu barco. A receita é você perguntar: Jesus, qual é a direção que eu devo tomar? Jesus, qual é a decisão que eu devo tomar? Recorra a Ele. Recorra a quem de fato pode fazer algo pela tua vida. Recorra a quem morreu por amor a ti. Recorra a quem nunca te abandona. É a Ele que você precisa recorrer. A Bíblia vai dizer que os discípulos lançaram a rede na direção que Jesus havia ordenado. E tamanha foi a quantidade de peixes. Tamanha foi a quantidade de peixes. E naquele momento, diante daquela multiplicação, daquela fartura, daquela bonança, os discípulos reconheceram Jesus. E eles disseram a Pedro, olharam para Pedro, o líder naquele momento ali, e disse: é o Senhor, Pedro. E a Bíblia vai dizer que quando Pedro ouve isso, ele se veste e se atira no mar. Ele mergulha no mar. Qual será o sentimento de Pedro naquele momento? Será que de vergonha por ter negado Jesus? Qual será que foi o sentimento de Pedro naquele momento? Diante daquele cenário, Jesus mostrando a direção, Jesus trazendo bonança. Aí a Bíblia vai dizer que os discípulos foram com um barco para a beira do mar, ao encontro de Jesus. E quando desembarcaram do barco, viram ali uma fogueira, peixe sobre as brasas e um pouco de pão. E Jesus disse assim: traga alguns peixes que vocês acabaram de pescar. Que coisa poderosa. Jesus prepara tudo. Ele não deixa faltar nada. Jesus, ele traz cura. Jesus, ele traz o sustento. Jesus é o nosso alimento, é a nossa força, é o nosso refúgio. Como viver sem? Como virar as costas para Ele e fugir daquilo que Ele estabeleceu para as nossas vidas? No momento em que você depositar a sua confiança apenas no Senhor, todo esse cenário de frustração vai mudar.
No momento que você entender que assim como Pedro prometeu e não cumpriu, você também promete e não cumpre. Você também em algum momento pode ter frustrado alguém. Mas isso não tem que ser o foco. Foi frustrado? Dá a volta por cima. Frustrou alguém? Arrependa-se e mude de cenário. O que você não pode é se afundar nessa condição. O que você não pode é viver dependendo de medicamentos para ter ânimo. Jesus é aquilo que você necessita. Ele é a receita. Ele é a cura que você precisa. Ele é a mudança de cenário que você necessita. Ele é o refrigério que você anseia. Ele é a paz que excede todo o entendimento. Quando ele entra no lar, na vida, no barco, o cenário muda. Porque Jesus é a mudança que eu e você necessita nesse tempo. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida de forma poderosa. Que o Senhor possa continuar te sustentando nos dias maus, trazendo refrigério, consolo para sua alma. Que o Senhor possa trazer cura neste momento para sua alma. Que o Senhor possa trazer cura para suas feridas emocionais. Que o Senhor possa cicatrizar, trazer bálsamo sobre ti. E que você se levante, se erga, posicione-se, olha para o alto, volte a sonhar. Porque o Senhor, Ele te capacita. Volte a sonhar. Olha a sua volta. Talvez exista oportunidade se abrindo e você só está focada nas suas dores. Talvez existam pessoas à sua volta com dores maiores, mas você não está enxergando porque o seu foco é a sua dor. Que o Senhor continue te abençoando de forma poderosa. E assim eu agradeço por mais uma oportunidade a qual o Senhor está me concedendo de trazer essa mensagem para edificar a sua vida. E eu já te peço, compartilhe, envie essa mensagem para um amigo, para um parente, para quem você sabe que está ansiando por uma resposta da parte de Deus. Amém? Deus abençoe a todos.